Pessoal, então agora vamos falar da função modular especificamente. Vamos pensar na função modular f de x igual a módulo de x. Né? Então, a função modular. Eu vou fazer a representação gráfica da função modular e dentro da representação gráfica eu vou falar sobre o conjunto domínio e conjunto imagem. Beleza? Então, para pensar na representação gráfica de uma função modular, um exercício que a gente tem que fazer sempre é reescrever a função sem o módulo. Nesse caso é bem simples, porque o módulo de x ele vai ser x quando x for maior ou igual a zero e menos x quando x for menor do que zero. Né? Então aqui para montar a reta, para montar o gráfico, nós vamos fazer separadamente esses dois segmentos de reta que a gente tem aqui. Ó. Então vamos pegar essa primeira parte aqui. Ó. F de x vai ser igual a x quando x for maior ou igual a zero, que é o que está aqui. Ó. Então, para montar essa parte do gráfico, eu vou pegar dois valores de x. Como eu quero que x seja maior ou igual a zero, eu vou pegar o 0 e o 1, certo? E aí, ó, qual é o valor do f de x, ou seja, qual é o valor de y? Se x for igual a zero, f de x é igual a x, então quer dizer que y também é zero. Quando x for 1, o y também vai ser igual a 1. Ou seja, nesse pedaço, f de x é igual a x, quer dizer que y é igual a x. Beleza, vamos pegar agora essa outra parte aqui. Ó. F de x vai ser igual a menos x, né? Sempre que x for menor do que zero. Então, nós vamos pegar valores aqui e descobrir pontos para eles. Lembrando que esse f de x é a mesma coisa que y. Eu vou pegar dois pontos. Como x é menor do que zero, eu vou pegar o 0 e o 1. Ó, e o menos 1, desculpa. Por que eu começo no 0? Porque quando eu falo que x é menor do que zero, né, a gente geralmente tende a pensar em números inteiros. Aí você pensa assim, qual o maior número menor do que zero? Aí a pessoa fala menos 1. Só que não é, porque é o seguinte, se a gente pegar que o 0 está aqui, o menos 1 está aqui. Ó. Entre o menos 1 e o 0 tem infinitos números aqui. Né? Então eu pego o 0. Apesar de não ter sinal de igual, eu pego o 0. E aí na hora de fazer a representação gráfica, esse ponto aqui, como não tem sinal de igual, é um ponto que a gente fala aberto, certo? Mas se x for igual a zero, o menos x vai dar também zero, né? Então quer dizer que o y vai ser zero. E se o x for igual a menos 1? Menos x é trocar o sinal de x, então menos x vai ficar 1, certo? Então para montar o gráfico eu vou fazer esses dois pedaços aqui. Ó. Então eu vou colocar aqui, né, os eixos. Primeiro eu vou fazer esse pedaço aqui para x maior ou igual a zero. Começa nesse ponto aqui, porque é o ponto onde x é igual a zero e y é igual a zero. O segundo ponto que eu vou marcar é esse ponto aqui, ó, que é quando x é igual a 1, o y é igual a 1, ó, né? Que é um ponto também. E aí eu vou fazer aqui esse segmento aqui, que é uma reta para cá, vindo para cá, certo? Ele não vai descer aqui porque o eixo x, né, ele começa com zero nesse ponto. E eu estou trabalhando com valores que são maiores ou iguais a zero. Ou seja, eu só estou trabalhando com o que está do lado direito aqui, né, no meu plano cartesiano aqui. Ó. Essa parte aqui vai começar no 0, 0. Ou seja, então aqui seria um ponto aberto. Mas como coincidiu com esse anterior aqui, prevalece o fechado. Quando x for igual a menos 1, aqui, ó, quando x for igual a menos 1, o y é igual a 1. Então, quando x for igual a menos 1, o y é igual a 1. Então, é esse ponto aqui e o gráfico vai vir para cá. Ó. Então, esse é o formato do gráfico, né, dessa função modular. Então, vamos pensar no domínio dessa função. No domínio da função é a gente voltar aqui e pensar quais são os valores que eu posso atribuir a x. Eu posso atribuir a x tanto valores positivos quanto valores negativos, inteiros ou não, não importa. Então, o domínio é o conjunto dos números reais. Graficamente, é você perceber que, indiferente o lugar que você pegar aqui na reta, sempre o ponto vai estar associado ao gráfico. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ele está associado ao gráfico aqui. Todo ponto de x está associado ao gráfico. E a imagem? Qual que é a imagem dessa função? A imagem é pensar quais são os valores que eu encontro para essa função. Ou seja, é pensar os valores de y.
Se você observar os valores de y, são valores que são todos maiores ou iguais a zero. Ó. Qualquer ponto que eu pegar aqui em cima está associado ao gráfico. Ó. Qualquer ponto que eu pegar aqui em cima está associado ao gráfico. Até em mais de um ponto. Agora, quando eu venho aqui para a parte de baixo, por exemplo, se eu colocar aqui um ponto aqui, ele não vai ter gráfico nem para cá e nem para cá. Então, quer dizer, o valor de y está todo acima do eixo x. Então, o valor do eixo x, do valor da imagem, vai ser o conjunto dos números reais, né, não negativos. Né? Então, a gente fala aí que eles é o conjunto dos números reais não negativos. Né? Então, a gente coloca esse mais aqui. Uma observação importante de ser feita aqui, que tem muita gente que fala assim às vezes. Ah, então a imagem é o conjunto dos números positivos. Não. Olha só, o valor de y também pode ser zero. Encontrei zero aqui. Ó. O valor de y também pode ser zero. Então, a gente representa assim. A representação dos números positivos seria o R+, com um asterisco aqui. Quer dizer, seriam os números não negativos e diferente de zero. Aí sim seriam os positivos. Mas quando eu coloco R+, quer dizer só os números reais não negativos. Beleza? Então, essa aí é a função modular aí. Beleza?